Estamos de volta com a cobertura completa sobre a barragem que se rompeu lá em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Até agora, 34 corpos já foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Há mais ou menos 30, 40 minutos atrás, 21 já tinham chegado no IML, outros 13 estavam a caminho. A gente continua com nossos repórteres por lá. Assim que as informações forem atualizadas, a gente traz. A gente também continua aqui com o nosso entrevistado, o professor Gerardo Portela. Eu queria ver com o senhor a questão da análise de risco. A gente muito fala sobre isso, né? Estava correndo risco, não estava? Como é que isso funciona dentro da lei? Essas empresas são obrigadas, elas têm que cumprir algum protocolo? Como funciona a questão da análise de risco das barragens, professor? Em termos de legislação, não é uma exigência direta. Para a parte ambiental, sim, mas para a parte técnica, não é uma boa prática de engenharia de projeto. E como é que funciona isso? Desde a fase de projeto, assim que você tem documentos maduros, você está projetando só no papel. Antes de você gastar o dinheiro para a construção, você vai fazer uma checagem para ver se tem algum risco ali, né? Você vai construir o prédio no lugar errado, num local perigoso. Então, antes você checa. O que você faz? Você reúne todo o corpo de projeto, representantes de cada disciplina, num hotel, fazenda, em algum local onde eles fiquem isolados, postulando. E se acontecer isso, se acontecer aquilo? E você tem técnicas desenvolvidas para você organizar essas ideias e verificar se, quando você encontrar um cenário perigoso, se as salvaguardas foram projetadas. Uma vez que é checado, ok, foram projetadas, está tudo certo, então esse projeto pode seguir. Isso é feito na fase de projeto. Se ao longo da vida útil, depois de construído, se houve alguma mudança ou se você vai fazer uma modificação e tem um certo porte, você novamente reúne cada representante da elétrica, da mecânica, da civil, de cada área da engenharia, novamente vão discutir se acontecer isso, da automação, aquilo, e aí uma outra análise de risco surge dizendo, sim, podemos fazer essa mudança. O que ocorre hoje é que falta muito conhecimento dos profissionais, precisam ser profissionais maduros, né? Não é gente que começou agora. É para poder fazer esse exercício de análise de risco. E isso precisa ser cobrado de uma forma mais sistemática, com amparo legal, para as obras públicas. Então você constrói um viaduto, você tem que apresentar a análise de risco daquele viaduto. Você constrói uma unidade industrial até da indústria privada, né, da iniciativa privada, mas ela vai interferir com a comunidade, ela tem que ostentar as análises de risco, não só ambientais, mas as análises em relação a qualquer tipo de acidente que possa ocorrer. De acordo com o governo de Minas Gerais, enfim, a documentação toda da empresa, da Vale, estava ok. O que o senhor sugere é que isso seja um acréscimo, seja uma prática, uma obrigatoriedade. Olha, segurança não é feito por decreto, tá? Então, nós temos um vício na área de riscos de segurança chamado legalismo, que é o seguinte, a pessoa, acontece uma catástrofe como essa, mas ele chega lá, ele está a catástrofe legalizada. Ele tem todos os documentos burocraticamente resolvidos. Sabe-se lá como. Às vezes até ajeitando as análises de risco para que aquilo saia bonitinho. Esse legalismo, ele compete com a genuína e boa filosofia de segurança, né? Que é a cultura de segurança forte. Que é a ideia de que eu não quero acidente no meu empreendimento. E eu vou perseguir o acidente com o melhor da tecnologia e da ciência e eu vou usar as análises de risco para ostentar isso. E não para apenas eu estar legal na hora que acontecer, eu poder fugir da culpa. A culpa não é minha. Então fica um jogo, né? Isso é um problema de mudança de cultura. Não vou dizer que aconteça só no Brasil, mas o Brasil ele é muito legalista. As faculdades que surgiram primeiro no Brasil não foram de tecnologia, foram de direito. Então o cidadão brasileiro ele quer tudo, resolver tudo com uma regrinha, com uma lei. O que adianta fazer a lei? Tem tantas e não seguir. Se você não acredita naquilo como um valor genuíno da nossa cultura. É isso que esse chip, digamos assim, no coloquial, que a gente precisa trocar. O chip do legalismo pelo valor. Ter a segurança como um valor genuíno na nossa cultura. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha rapidinho aqui, Beth, antes de chamar a outra reportagem, porque o Ministério Público ele acabou de criar um e-mail para que as pessoas possam dar informações. A gente já falou do Disque 100, né? Até agora também, o e-mail que foi criado pelo Ministério Público é o seguinte, ó, sosbrumadinho@mpmg.mp.br.
MPBR, quer dizer, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público BR. Esses dados, gente, dos desaparecidos vão ser cruzados com dados do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos. Então, se você tem aí perto de você alguém que está desaparecido, mais um canal para tentar chegar às autoridades. Eu vou repetir, sosbrumadinho@mg.mp.br. É o Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça do Ministério Público também, Conselho Nacional do Ministério Público, perdão, criando esse canal, mais esse e-mail para que as pessoas possam enviar informações, dados de supostos desaparecidos, para que esses dados cheguem às autoridades e as pessoas tentem ser localizadas. Nesse momento, a informação é crucial e a gente vinha falando da questão de análise de risco e de burocratização. Queria chamar a atenção para essa próxima reportagem, porque, professor, tem um projeto que tornaria mais rígida, inclusive, a política de segurança de barragens e que foi arquivado, esse projeto, no Senado. Na Câmara, outras 5 propostas também estão paradas. De rejeitos e obrigam as empresas a apresentar o plano de ação de emergência. Olha lá, exatamente o que a gente estava falando, né? Esses planos de ação de emergência. E na reportagem cita também a dificuldade de fiscalização. E aí aqui a gente lembra que muitas barragens sequer têm concessão. Então como é que você vai fiscalizar uma coisa que nem deveria ter sido feita? Você nem sabe que existe, né, direito? Pois é, isso mostra aí um grau de desorganização que precisa ser corrigido. A gente precisa ter aí um amparo legal. Eu falei aqui que não devemos ser legalistas, mas devemos ter amparo legal. O que nos ancora são os valores, né, de tentar fazer alguma coisa bem feita. E a gente vê aí esforços que sempre terminam no meio do caminho. A gente pode citar o caso da Boate Kiss, que quando aconteceu, causou uma comoção, e aí começaram a trabalhar no Congresso em relação a um código de prevenção de as casas noturnas do país inteiro, padronizado para o país todo, só que isso vai passando o tempo, eles vão reportando e de repente não tem evolução. Então isso é muito triste. A gente tem outras referências no mundo, como Estados Unidos, Europa, Japão, em que a gente poderia se basear para ter uma legislação mais consistente, um posicionamento de que se trata de um problema de Estado, não é um problema de uma indústria ou de uma cidade. Vai comprometer a nossa economia. A Bolsa de Valores ela vai começar a funcionar na segunda, impactada por esse acidente. Certeza. Então, isso é um problema de Estado. Não é um problema de um engenheiro que está trabalhando dentro de uma empresa. É muito importante também a qualidade técnica dos profissionais, investir no treinamento. Você precisa ter uma instalação como essa que vem desde 76, tem que ter profissionais que acompanham ela há alguns anos, não é assim um rodízio permanente. Isso tem que ser verificado pelos investigadores se havia esse corpo técnico. A continuidade na análise de risco. E isso, de análise de risco, de engenheiros experientes, porque infelizmente a mudança constante, às vezes o engenheiro começa a ficar mais amadurecido, ele quer um salário maior, e aí você troca e troca, você vai perdendo o histórico, há uma dificuldade de manter aquela experiência que é requerida para identificar, por exemplo, uma trinca, uma situação de risco e ter coragem de se posicionar, porque vai faltar coragem para o novato, obviamente. A gente sabe até, né, professor, que a dificuldade para o poder público também de ter mais agilidade nessas concessões aí de licenciamento, até se pensa em autolicenciamento, né, para alguns setores. Acho que não é o caso do setor de tão arriscado como o das barragens, mas a gente sente também, por outro lado, o lado dos empresários, o quanto que demora para você ter a sua empresa legalizada, né? A gente não pode demonizar aqui as barragens, os empresários. A mineração é uma parte importantíssima da economia de Minas Gerais, mas o que a gente quer é que as coisas sejam feitas com cuidado.